O vento era o primeiro aviso, mas Rodolfo nunca foi bom em ouvir avisos, especialmente se eles viessem em forma de murmúrios da natureza ou, pior, da voz cansada do seu pai. A fazenda. Alvorada Dourada, nome que ele havia dado ao império que construiu sobre o trabalho de seu pai, Elias, era uma fortaleza de aço e vidro, um monumento à ambição desenfreada. Tinha mais de 10.000 hectares, silos que pareciam catedrais modernas de concreto e um sistema de irrigação automatizado que Rodolfo se gabava de controlar pelo seu smartphone de platina. Elias, no entanto, ainda usava as mãos, o que Rodolfo considerava uma relíquia patética de uma era que ele havia superado. A discussão começou na varanda de mármore branco, onde Rodolfo servia uísque importado para investidores de São Paulo. Elias havia vindo pedir uma trégua para a velha casinha de madeira nos fundos, onde morava há 70 anos, a casa que ele havia erguido com as próprias mãos antes de a terra valer um centavo. Rodolfo precisava daquele espaço para construir um heliporto e, francamente, não suportava mais o cheiro de terra molhada e a presença constante daquele homem que lhe lembrava de onde ele tinha vindo. Pai, já conversamos. O projeto exige a expansão. Você tem o chalé novo com aquecimento. Central. Por que essa teimosia por esse monte de cupim? Rodolfo nem sequer olhou para Elias. Ele falava para o copo de cristal, onde o gelo tilintava como moedas caindo. Elias apertou o chapéu de palha, desgastado pelo sol e pela vida. Rodolfo, aquela casa não é um monte de cupim. É a minha história. Sua mãe morreu lá. Você nasceu lá. Você aprendeu a caminhar. Naquele assoalho! A voz de Elias era rouca, não apenas pela idade, mas pela mágoa acumulada de ver seu filho transformar o suor de uma vida em frieza metálica. Ele esticou a mão, um gesto de súplica que já havia se tornado humilhante. Deixa eu ficar na minha casa até o fim, meu filho. Rodolfo finalmente ergueu os olhos. Eram olhos azuis claros, que antes brilhavam de orgulho ao lado do pai, mas agora estavam cobertos por uma névoa densa e impaciente. Ele dispensou os investidores com um aceno e virou-se totalmente para Elias. Até o fim, pai. O seu fim está na casa nova. Os tratores chegam amanhã e eu preciso que o terreno esteja limpo. Não há margem para sentimentalismo em um negócio de bilhões. Ele jogou uma chave banhada a ouro na direção do pai, que caiu no tapete persa. Pegue a chave do chalé e, por favor, me faça o favor de sumir da minha frente antes que a chuva chegue. Neste momento, a primeira rajada de vento forte chicoteou a varanda, derrubando um vaso ornamental de cerâmica italiana. O céu estava preto, um negrume que não prometia apenas água, mas destruição. Aquele não era um temporal de verão. Era algo maior, mais primordial. Parecia que o próprio céu estava irritado com a arrogância de Rodolfo. Elias sentiu o peso daquele vento na alma. Você está me expulsando, Rodolfo? Na véspera de uma tempestade dessas? Você me tira de debaixo do meu teto? Elias não estava perguntando. Estava constatando o abismo que se abrira entre eles. Rodolfo deu de ombros, ajustando a gola de sua camisa de seda. Eu estou te realocando. Expulsar é o que eu faria se você fosse um funcionário negligente. Você é meu pai. Eu estou te dando um chalé de luxo. Apenas saia daqui e pare de fazer drama na frente dos meus clientes. Elias olhou para o chão, para a chave dourada. Ele não a pegou. Ele pegou o chapéu que havia caído, limpou a poeira invisível e virou-se. Ele andava lentamente, cada passo carregando 72 anos de trabalho duro, e agora 72 anos de decepção. Rodolfo o observou ir. Sentiu um leve aperto, uma pontada minúscula, mas rapidamente a afogou no pensamento de quantos milhões ele ganharia com o novo heliporto. Negócios são negócios! Elias estava a apenas 50 metros da varanda quando a chuva começou a cair, não em gotas, mas em lâminas gélidas. Ela saturava o ar, batia na terra seca e
Levantava um cheiro metálico de ozônio e lama. Elias não se apressou. Ele sabia que o chalé estava lá, esperando, seco e quente, mas ele não podia ir. Não depois de ser expulso do único lugar que ele chamava de lar de verdade. Se ele se submetesse, se pegasse aquela chave de ouro, ele estaria aceitando que sua vida inteira era apenas um estorvo a ser realocado. O velho fazendeiro virou à esquerda para o portão principal, em vez de ir para a trilha que levava ao chalé. Rodolfo gritou da varanda, sua voz quase engolida pelo rugido do vento. "Onde você pensa que vai, pai? Você não pode sair no meio disso." Elias mal o ouviu. Ele apenas balançou a cabeça, recusando. Ele era velho, mas ainda era teimoso. Ele preferia a tempestade lá fora à tempestade de frieza lá dentro. Ele preferia a chuva gelada do céu à indiferença quente do filho. A chuva já estava rasgando a camisa fina de algodão de Elias. Se você sente essa injustiça na pele, já clica em seguir para ver o troco que ela vai levar, porque a natureza tem uma maneira de equilibrar as contas que Rodolfo nunca poderia prever. Elias caminhava pela estrada de cascalho que levava à saída da fazenda. A água já escorria em torrentes. Ele tinha apenas uma pequena sacola de pano com documentos e uma foto antiga de sua esposa. Seu coração batia com a dor aguda da rejeição. Ele se lembrava de quando Rodolfo era pequeno, correndo pelos campos, prometendo que faria do pai o homem mais feliz do mundo. Onde estava aquele garoto? Foi engolido pelo concreto e pelo poder? A cada passo, a fazenda ficava para trás, e com ela, o último resquício de esperança. Ele era um homem sem teto, um mendigo honrado, expulso de sua própria herança. Rodolfo, ainda na varanda, sentiu a frustração crescer. O velho estava sendo ridículo. Por que ele simplesmente não aceitava o luxo? A teimosia de Elias estava estragando o momento de Rodolfo, a sensação de poder absoluto que ele adorava. Ele pegou o telefone e ligou para o capataz, um homem parrudo chamado Gerson. "Gerson, o velho saiu. Ele está na estrada principal. Mande alguém buscá-lo antes que ele morra de hipotermia e eu tenha que lidar com a papelada." Gerson respondeu com a voz já alarmada. "Patrão, os caminhões não vão aguentar essa chuva. Já estamos com a vala do armazém principal alagada. O vento está a mais de 80 km/h. É suicídio ir atrás dele agora." Rodolfo bateu o telefone na mesa. "Incompetentes! Todos eles!" Ele observou o pai se afastar, a silhueta curvada desaparecendo na cortina cinza e espessa da chuva. Ele racionalizou. Elias era forte. Ele sobreviria. E se não sobrevivesse? Bem, ele teve sua chance. Rodolfo havia oferecido o melhor. O erro era de Elias. Mas o vento naquele momento não parecia concordar. Ele uivava, zombeteiro, batendo nas janelas de vidro temperado do casarão principal, fazendo-as tremer. Elias seguiu em frente. Ele não tinha um destino. A cidade mais próxima, São Bento do Sul, ficava a 20 quilômetros. Uma distância impossível para um homem de sua idade sob aquela tempestade. Ele estava encharcado em segundos. A água escorria de seu chapéu, enchia suas botas de couro e esfriava seus ossos. Ele precisava de abrigo, e rápido. Rodolfo, consumido pela sua própria grandiosidade, não conseguia entender a dor do seu pai. A ambição dele não tinha limites. A Fazenda Alvorada Dourada era, de fato, a fazenda mais tecnologicamente avançada do estado. Eles cultivavam soja geneticamente modificada que desafiava a seca e o frio. Rodolfo era um mestre em controle. Ele controlava o clima do celeiro, a umidade do solo, a vida financeira de uma região inteira. Mas ele não podia controlar o que estava acontecendo agora. O vento começou a arrancar telhas do telhado da casa de máquinas. O som era como um grito rasgando a escuridão. Rodolfo correu para o interior para verificar os monitores. Seus milhões estavam ameaçados. A vida de Elias, no entanto, era apenas uma nota de rodapé ignorada. Enquanto Rodolfo se preocupava com a perda de 10.000 sacas de grãos,
Elias se arrastava sob a fúria da tempestade. Ele cambaleou. A visão embaçou. Ele sentiu que estava se afogando em terra firme. Ele precisava de um lugar para parar e respirar, mesmo que por um minuto. Ele viu uma pequena árvore de jequitibá à beira da estrada. Não oferecia muito, mas era um pequeno refúgio contra o vento cortante. Ele se encolheu sob os galhos. Ele estava tremendo incontrolavelmente. A idade pesava como chumbo molhado. A lembrança de Rodolfo, implacável na varanda, era mais dolorosa do que o frio. Ele se sentiu um fracasso. Ele havia criado um filho que valorizava mais o concreto do que o sangue. Elias fechou os olhos. Ele podia sentir o início da hipotermia. Ele começou a rezar, mas não pedia para ser salvo. Pedia força para perdoar. Se você já conheceu a traição de um filho ou a frieza de um ente querido que só pensa em dinheiro, você entende a dor dele. Mostre seu apoio a Elias e clique no botão de seguir agora mesmo, porque o que vem a seguir é a queda de um império. Elias tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. Ele estava exausto. A água subia no fosso ao lado da estrada. Ele precisava encontrar abrigo de verdade, ou morreria ali, a poucos metros da propriedade que ele havia construído. Ele se forçou a rastejar mais 20 metros, até que encontrou algo. Era um pequeno fosso de manutenção abandonado, usado décadas atrás para consertar cercas, uma cova rasa e mal coberta por pedras soltas. Era sujo, úmido e cheirava a terra podre, mas oferecia um pequeno alívio do vento. Ele se espremeu no buraco, usando o saco de pano para tentar secar o rosto. Lá, no meio da lama e da escuridão, Elias começou a reviver os momentos em que Rodolfo era a razão de sua vida. Lembro-me de Rodolfo, com 10 anos, quando o primeiro silo foi construído. Elias trabalhava de sol a sol e Rodolfo levava água e sanduíches. "Quando eu for grande, pai, vamos construir um castelo aqui." O castelo veio, mas Elias não era bem-vindo. A ironia era brutal. Rodolfo havia oferecido um chalé que valia milhões, feito com o dinheiro que Elias ajudou a ganhar, mas negava o calor humano. Elias, o homem que ensinou Rodolfo sobre a fertilidade da terra, estava agora se enterrando nela para sobreviver. Ele tossiu, uma tosse seca e profunda que ecoou na pequena cova. Ele precisava de calor. Ele esfregou os braços, tentando gerar atrito, mas seus dedos estavam dormentes. Enquanto isso, de volta à fazenda Alvorada Dourada, o caos começava a se instalar. Rodolfo estava histérico. O sistema automatizado, orgulho de sua engenharia, estava falhando sob a sobrecarga elétrica causada pelos raios constantes. As bombas de irrigação, que deveriam drenar o excesso de água, pararam. Os armazéns de grãos, que continham a safra de soja que valia um trimestre de lucro, estavam começando a vazar. A natureza, que ele pensava ter domado com tecnologia, estava rindo na cara dele. Rodolfo gritava, com o capataz pelo rádio, exigindo que ele consertasse a falha, mas a voz de Gerson vinha distorcida, cheia de pânico. "Patrão, é impossível! As linhas de energia estão caídas!" O gerador auxiliar foi atingido por um raio. "Estamos no escuro e a água está entrando nos silos. Estamos perdendo tudo." Rodolfo correu para a janela, espiando pela chuva torrencial. A paisagem que antes era a imagem da prosperidade, agora era uma cena de destruição em câmera lenta. Os riachos haviam virado rios furiosos, invadindo os campos. Os hectares de soja pareciam um mar agitado e lamacento. Ele pensou no pai. A culpa, que ele tinha mantido sob controle por tanto tempo, começou a se infiltrar, fina e fria, como a água que encontrava fissuras no concreto de seus silos. Mas ele a empurrou para longe. Ele não podia se dar ao luxo de se sentir culpado. Ele era um homem de negócios. Ele tinha que salvar o que restava. Rodolfo chamou seu piloto particular, que estava no hangar a quilômetros de distância. "Prepare o jato. Eu preciso sair daqui. Preciso chegar a São Paulo e acionar o seguro." A voz do piloto
também pelo rádio, era tensa. Senhor, o aeroporto mais próximo está fechado. Visibilidade zero. Nenhuma aeronave pode decolar. Você está isolado, Sr. Rodolfo. O bilionário estava preso em sua própria fortaleza. O dinheiro que ele tanto amava não podia comprar proteção contra um temporal que parecia ter sido encomendado para ele. O luxo era inútil. O mármore da varanda estava escorregadio, o uísque estava aguado, e a seda de sua camisa estava molhada pelo suor frio. Enquanto Rodolfo enfrentava a ruína financeira, Elias enfrentava a ruína física e emocional no buraco imundo. Eu me sentia tão sozinha naquela hora, abandonada, traída pela pessoa que eu mais amava, naquela escuridão cortante e úmida. Por favor, me diz seu nome e sua cidade aqui embaixo para eu saber que tenho companhia nessa dor, para eu sentir que não estou atravessando essa tempestade sozinha. Elias tentava manter a mente sã. Ele pensou em sua esposa. Ela sempre dizia que a ganância de Rodolfo seria sua perdição. Rodolfo era um bom garoto, até que o primeiro milhão entrou. Depois disso, o cheiro do dinheiro se tornou mais forte do que o cheiro da terra e o abraço do pai. A dor no peito de Elias não era apenas pelo frio. Era a dor da paternidade falida. Ele havia dado tudo. Educação de ponta. As melhores terras, herdadas de seus próprios pais, e a lição de que o trabalho duro era a única honra. Rodolfo levou o trabalho duro e o transformou em exploração, ambição e descarte. A chuva continuou por horas, intermináveis. No buraco, Elias começou a ter calafrios violentos. Ele se lembrava de todas as vezes que Rodolfo o havia envergonhado em público, chamando suas roupas de velhas, criticando sua maneira de falar simples, diminuindo a importância de seus conselhos sobre o ciclo da lua para o plantio. Aquele filho que ele amava havia se tornado seu algoz. Na fazenda, a situação se agravava dramaticamente. O silo principal, a estrutura de concreto mais nova e cara, começou a ceder. Não era um colapso repentino, mas uma lenta e terrível rendição à pressão da água e do vento. O concreto rachava com um som de tiro, e o grão, que Rodolfo considerava ouro puro, começou a jorrar para fora, como uma cachoeira marrom. O cheiro de grão úmido e fermentando invadiu a casa. Rodolfo viu a cena pelo vidro. Seu castelo de ambição estava sendo levado pela água. O valor daquele silo sozinho era maior do que a soma de tudo que Elias possuía. Ele caiu de joelhos no carpete caríssimo. Não! Não pode ser! Eu fiz tudo certo! Eu investi o triplo do que era necessário em segurança. Sua voz era um lamento desesperado. A tempestade não se importava com os cálculos de Rodolfo. Ele se levantou e correu para fora, sem guarda-chuva, sem casaco. Apenas a camisa de seda rasgada pelo vento. Ele tinha que fazer alguma coisa. Tinha que parar a perda. Ele correu em direção ao silo, a lama já cobrindo seus sapatos italianos. Ele tentou abrir a porta de metal reforçada para ver se conseguia fechar as comportas internas, mas o mecanismo estava travado pela pressão. Ele socou o metal, ignorando a dor na mão. Pai, por que você me deixou? Por que você não estava aqui para me avisar? Ele gritava para o vento, mas sabia que Elias estava longe, talvez já morto, e a ironia o atingiu. Ele precisava da sabedoria do velho, não de seu dinheiro. Rodolfo precisava do instinto do fazendeiro, aquele que lê o tempo no cheiro do ar, o que sabe onde a água vai escorrer antes que ela atinja. Elias tinha tentado avisá-lo há meses sobre a necessidade de reforçar os drenos antigos, mas Rodolfo riu, dizendo que seus sistemas informatizados eram superiores. Agora, Rodolfo estava sozinho, no meio da destruição que ele havia cultivado. Ele estava encharcado, sujo de lama e soja. Ele se ajoelhou novamente, não em súplica, mas em derrota. O bilionário estava reduzido a um garoto chorando na chuva. Para testemunhar a magnitude desse desastre e a justiça divina se manifestando, faça questão de seguir a página agora mesmo.
Você não vai querer perder o que aconteceu no momento em que Elias fez sua última oração. Longe dali, no minúsculo buraco, Elias estava à beira da inconsciência. A febre o atingiu. Ele tossia sangue. Ele sabia que estava morrendo, mas em vez de raiva ou medo, ele sentiu uma paz estranha. Sua vida havia sido honrada. Ele havia plantado, ele havia amado. Seu último pensamento consciente era de Rodolfo, não do bilionário cruel, mas do menino que dormia em seus braços sob a luz do lampião. Elias ergueu a mão fraca e tocou o bolso, sentindo o papel da fotografia da esposa. Minha filha, me espera, eu não aguento mais. Ele começou a rezar o rosário. Era uma oração murmurada, quase inaudível contra o rugido da tempestade. Ele não tinha um terço. Então ele usou os nós de seus dedos como as contas. Ele rezava por sua alma, mas no último momento ele rezou por Rodolfo. Ele pediu que seu filho fosse perdoado por sua cegueira, que a dor da perda trouxesse arrependimento genuíno e não apenas medo financeiro. A oração era a única coisa seca e quente que restava em seu mundo. De repente, a chuva pareceu diminuir, mas não parou. A luz não era um raio, mas uma luz suave de um azul prateado impossível, que começou a emanar do topo do buraco. Elias não conseguiu abrir os olhos, mas sentiu o calor. Era um calor que não vinha de fogo ou sol, mas de pura, indescritível misericórdia. O frio recuou de seus ossos. A tosse cessou. Ele podia respirar o ar úmido sem dor. Quando ele finalmente conseguiu forçar as pálpebras a se abrirem, ele não estava mais na escuridão suja. Ele estava banhado por uma luminescência que transformava a lama em pó de ouro. Pairando acima dele, curvada ligeiramente, estava ela. Não havia trovão, apenas silêncio na presença. A figura era de uma mulher jovem, vestida em um manto azul celeste que parecia feito da própria luz das estrelas. Ela estava descalça na borda do buraco e seus pés, que tocavam a lama, não estavam sujos. Seus olhos, de uma profundidade infinita, olhavam diretamente para ele, mas não com pena, com amor. Era a Virgem Maria. Elias não sentiu medo, apenas a humildade avassaladora de estar na presença do sagrado. Ele tentou se ajoelhar, mas não tinha força. A Virgem Maria estendeu a mão para Elias. Ela não estava coberta por joias ou ouro. Seu único adorno era o brilho suave. Sua voz era mais suave que o sussurro do vento, mais clara como o sino da igreja em um domingo de sol. Ela falou em um idioma que Elias conhecia desde a infância, o idioma da fé e do sofrimento. Elias, filho de coração fiel, eu vi sua dor, eu vi seu perdão. Seu sofrimento não foi em vão. O Senhor vê a pureza no seu abandono. Elias tentou falar, mas apenas lágrimas quentes escorreram por suas bochechas. Eu não vim para salvar sua casa de madeira, nem para condenar seu filho. Eu vim para dar conforto a quem é justo e para oferecer a chance de redenção a quem se perdeu. Ela tocou a testa de Elias com a ponta dos dedos. A energia que fluiu através dele era vital, curativa. O corpo velho e quebrado de Elias se sentiu revigorado, como se a febre tivesse sido um sonho ruim. Seu filho construiu seu castelo sobre o orgulho e o descarte. A tempestade levará o que é terreno e o que foi construído sobre a ganância. Mas eu lhe dou abrigo. Seu lar é aqui, na minha proteção, enquanto ele enfrenta as consequências de sua escolha. Ela não prometeu milagres financeiros, nem a recuperação imediata da fazenda. Ela prometeu algo muito mais valioso: a paz de espírito. Levante-se, Elias. Elias se levantou. Ele estava seco. Seu corpo não tremia. A lama que o cobria evaporou. Ele olhou para ela. O que devo fazer? Senhora? Elias perguntou, sua voz agora firme. Ore por seu filho e espere. A prova dele apenas começou. A luz começou a se intensificar e a figura de Maria começou a se dissolver no ar úmido
deixando para trás apenas um rastro de perfume de rosas e terra molhada. A chuva voltou com força total, mas de alguma forma Elias não a sentia. Ele estava de pé ao lado do buraco, a poucos metros da propriedade de seu filho. Ele se virou para a fazenda Alvorada Dourada. Ele podia ver na penumbra do relâmpago a magnitude da destruição. O silo principal estava totalmente comprometido. A riqueza de Rodolfo estava sendo lavada para o rio. Rodolfo, ainda na chuva, estava ajoelhado ao lado dos restos do seu império. Ele estava gritando não mais de raiva, mas de desespero. O som era patético e gutural. Ele havia perdido tudo em questão de horas. A soberba, o desprezo pelo velho, a expulsão na tempestade. Tudo havia sido devolvido em dobro pela mão implacável do destino. Rodolfo se arrastou de volta para a mansão, caindo na entrada. Ele estava imundo e arruinado. Ele viu o caos em sua casa. Janelas quebradas, a eletricidade falhando, a água da inundação começando a entrar pelos cantos do mármore. Foi então que ele viu, no meio do tapete persa, a chave dourada que ele havia jogado em Elias. Ele a pegou. Estava fria e pesada, o luxo vazio. Onde estava o pai? Rodolfo, finalmente, sentiu um medo que superava o medo da perda financeira. Ele temeu a morte de Elias. Ele se arrastou até o telefone e ligou para o capataz. Gerson, eu não ligo para a fazenda, eu não ligo para o dinheiro. Encontre meu pai. Se ele estiver morto, é minha culpa. Me ajude a achá-lo. Gerson, ele próprio, traumatizado pela destruição, respondeu. Senhor, o nível da água está subindo rápido. Ninguém pode sair. Estamos presos aqui. Rodolfo estava encurralado. Seu pai, abandonado na escuridão, era agora sua única preocupação. Elias, do lado de fora, sentiu a mudança no ar. Ele começou a caminhar em direção à cerca principal. Ele tinha sido curado, revigorado por uma força que superava a medicina ou a ciência. Ele sabia que precisava ir até o filho, não para esfregar a derrota, mas para oferecer o perdão que lhe havia sido ensinado. Ele andou calmamente, passando pelas cercas caídas, pelos tratores virados e pelos campos destruídos. Quando chegou à varanda, Rodolfo estava lá, sentado nas escadas de mármore, a cabeça baixa, parecendo 10 anos mais velho. Rodolfo não ouviu os passos de Elias sobre a lama. Ele só ergueu a cabeça quando Elias tossiu levemente. Rodolfo. Rodolfo se levantou em um salto, os olhos arregalados de descrença e choque. Elias estava ali, seco, em pé, parecendo mais forte do que quando saiu. Pai, você está vivo! Rodolfo correu para o pai, algo que ele não fazia desde a adolescência. Ele tentou abraçá-lo, mas Elias recuou um passo. Eu estou vivo, graças a Deus. Rodolfo desabou, ajoelhando-se na frente do pai, na varanda de sua casa de milhões. A chuva caía sobre eles, mas o vento havia diminuído para um lamento triste. Eu sinto muito, pai. Eu sou um monstro. Eu te expulsei. Eu queria que você morresse. Eu me importei mais com aquela porcaria de heliporto do que com você. A tempestade levou tudo, pai. Tudo. É o meu castigo. As lágrimas de Rodolfo eram verdadeiras agora, misturadas com a lama e a água da chuva. Não eram lágrimas de perdas financeiras, mas de arrependimento da alma. Elias olhou para o filho. Viu o ego quebrado, o bilionário reduzido a pó. Ele viu o menino Rodolfo que havia se perdido. Elias estendeu as mesmas mãos que haviam erguido a primeira cerca daquela fazenda, e tocou a cabeça de Rodolfo, suja e molhada. Levante-se, meu filho. Eu não vim para te julgar. A Virgem Maria me deu a força para te perdoar. O dinheiro se foi. O orgulho se foi, mas o amor de um pai não se vai com a chuva. Rodolfo ergueu os olhos e viu a paz no rosto do pai, uma paz que desafiava a destruição ao redor. Ele viu o que era o verdadeiro tesouro. Não estava nos silos, mas na alma daquele homem. Elias o puxou para um abraço. Foi um abraço pesado, cheio de anos de dor
e, finalmente, libertação. A tempestade não cessou imediatamente, mas, para eles, o furacão interno havia se acalmado. Eles entraram na mansão destruída. Não havia eletricidade, mas havia calor humano. Elias pegou um lençol limpo e secou o filho. Rodolfo, por sua vez, cuidou dos ferimentos nas mãos do pai que ele não havia notado antes. Naquela noite, sob a luz fraca de uma lanterna, sentados no chão, eles comeram o pouco de comida que restava. Rodolfo não falava de seguros ou recuperação. Ele falava de memórias, de como o pai lhe ensinou a tirar leite da vaca, de como a mãe fazia o melhor bolo de fubá. A fazenda. Alvorada Dourada estava financeiramente arruinada. Rodolfo havia perdido a maior parte de sua fortuna. Mas ele havia encontrado algo que valia infinitamente mais. Ele havia encontrado seu pai. Elias nunca mais foi embora. Rodolfo, agora humilde, pediu-lhe para reconstruir a velha casa de madeira, não como um chalé de luxo, mas exatamente como era. Elias concordou. A Virgem Maria não consertou os silos, mas ela curou a ganância e a crueldade no coração de Rodolfo. O bilionário arruinado aprendeu a lição mais difícil de todas: a verdadeira riqueza não se mede em hectares de soja, mas na humildade e no perdão que um pai pode dar, mesmo depois de ser expulso na pior das tempestades. O sol nasceu no dia seguinte, filtrado por nuvens esparsas, sobre um campo de destruição. Mas no meio da lama, Rodolfo e Elias estavam lado a lado, não mais como proprietário e estorvo, mas como pai e filho, prontos para plantar não apenas sementes, mas uma nova vida de redenção. E a paz que Elias sentia era o manto azul celeste da Virgem, que o envolvia na mais doce das proteções.